Olá, você aí que é mamãe. Quantas vezes precisamos de apenas alguns minutinhos para nós, para relaxar, para tomar uma água, para almoçar, para tomar um banho e não conseguimos porque a nossa criança está muito agitada. Se você está passando por essa situação, fique até o final desse vídeo, pois vou compartilhar com vocês algumas orientações que dou para as famílias que atendo e tem dado super certo. Eu sou Letícia Oliveira, neuropsicopedagoga da Academia do Neurodesenvolvimento. A primeira orientação que compartilho com vocês é sobre equilibrar as nossas expectativas. Quando falamos da primeira infância, que vai até os 6 anos, se a gente tem uma expectativa, eu tenho um compromisso social, no cinema, ou na igreja, ou no restaurante, e espero que o meu filho fique cerca de uma hora e meia sentado, gente, eu vou me frustrar. Por quê? Porque as crianças até 6 anos, elas não têm amadurecimento neurológico suficiente para se manter concentrada por tanto tempo, ou seja, quietas, sentadas, paradas. Então precisamos entrar com recursos que vão auxiliar tanto a nossa vida quanto também a criança. Então, aqui em casa como funciona e também como eu oriento, né, as famílias. Sempre conversar e avisar antes as crianças sobre os eventos sociais, né, sobre as saídas, seja para ir no mercado, mas avisa sempre com antecedência, para a criança já se preparar, tá? Aí você já conversa sobre comportamento, né, enfim. E aí você vai utilizar o seguinte recurso, horas antes daquela saída, coloque a criança para cansar, para correr, para pular, né? Então, Letícia, mas estamos na pandemia, existem alguns recursos. Utiliza o sofá, pula do sofá, coloca um colchão embaixo e ali você supervisionando a criança vai pular, né? Com segurança, escolha um horário do parque, um parquinho que seja próximo da sua casa, onde não tenha muitas crianças, né? Apesar de estarmos ainda na pandemia, muitas pessoas já retornaram à sua rotina. Então, você que ainda está se resguardando mais ainda, vai em um horário que tenha só 2 crianças ou nenhuma, né? Então, se a pracinha é perto da sua casa, você vai conseguir saber o melhor horário. Deixe a sua criança correr, se caso você não tenha quintal, tá bom? E assim vai. Coloca a criança para pular, para brincar com água, né, no banheiro mesmo. Então, são recursos que nós temos, porque a criança cansada tem a tendência, né, de ficar mais quieta. Dê intervalos para a criança, né? Como eu falei, 1 hora é muito para as crianças, certo? Então, o que nós precisamos fazer? A criança já está ali sentada por 20 minutos, né? Ou um pouquinho mais, ou até menos, 10, 15 minutos, e já está ali inquieta. E aí você está chamando a atenção dela, chamando a atenção, e a criança vai ficando irritada, e ela começa a te desafiar, né? Fica respondona, e aí começa a atrair os olhares para você, e aí gera uma situação mais complexa, né? E difícil. Então, o que você faz? Com esses intervalos para a criança, você já conversa com ela, vamos ali beber uma água, mas a gente vai voltar e vai sentar novamente, tá? Então, desde que a criança pule nesse percurso de até o bebedouro ou de beber água, mesmo que você leve a garrafinha, mas vai dar uma voltinha ali no fundo, ou da igreja, ou do cinema, enfim, de onde você esteja. E aí retorna. E aí depois, quando você vê que a criança está de novo agitada, mais um intervalinho. Isso são medidas que auxiliam. Dão certo com todos? Depende do grau de hiperatividade, tá, gente? Então, a gente só vai saber o grau quando o neuropediatra dá o laudo, que é por volta aí dos 6 anos, tá bom? Para ter um laudo bem assertivo, tá? Em um vídeo anterior eu falei sobre alguns tópicos que precisam ser observados, por isso que o diagnóstico é por volta dos 6 anos, tá? Uma das reclamações que eu mais ouço é sobre ir ao restaurante e a criança tá sempre ali pedindo atenção, agitada, quer subir, descer, quer correr no restaurante. Gente, a criança, ela precisa se sentir engajada. Eu sei que quando a gente vai a um restaurante com o esposo, ou com um familiar, ou encontra um amigo, a gente quer conversar. Mas a nossa conversa, a nossa atenção precisa ser equilibrada aí, tanto para a nossa criança quanto para a pessoa, né? Então, às vezes, nós, mães de crianças pequenas, né, nos sentimos e nos tornamos um pouco isoladas, porque precisamos direcionar a nossa atenção de forma que ajude a nossa criança, né, nesse processo evolutivo, nesse processo de desenvolvimento infantil.
né? Então, conversar com a criança. Nem todos os adultos compreendem essa situação. Já foram crianças, mas não compreendem que é necessário a criança se sentir totalmente acolhida dentro ali de um assunto, né? Então, você conversou ali um pouco com outro adulto, com seu colega, com seu cônjuge, mas aí você também, em outro momento, você direciona a sua atenção, sua conversa para a criança. Ah, você está comendo o que aqui agora? Arroz. O que você achou desse arroz? Está muito gostoso? Enfim, né? Você vai conversar alguma coisa, ou de um desenho que ela viu, e aí pergunta o que achou do ambiente, a criança vai falar, tá? Isso vai mantê-la concentrada na conversa e sentada, né? Ou em pé, mas pelo menos próxima de você. Outro recurso que dá super certo comigo, e quando oriento também as famílias, elas estão me dando retorno, que tem dado certo, é a gente sempre ter na bolsa, né, uma folha, um caderninho com lápis de cor. Então você faz aí um desenho, coloca a criança para pintar, então já vai dar uma distração ali, né, uns momentos ali que a criança vai se manter até terminar essa refeição, certo? Ali você conseguir também se alimentar. E também você pode levar um brinquedo pequeno que ela goste muito, então ela terminou de comer e você ainda está se alimentando, dá ali aquele brinquedinho para a criança. São pequenos recursos, pequenas estratégias que dão certo, tá? Mas tudo, como eu falei anteriormente, depende muito do grau de hiperatividade da criança, tá? Porque em muitos casos é necessário medicamento, tá? Então, o neuropediatra vai passar o medicamento adequado para auxiliar, certo? Então, se ficou qualquer dúvida, manda mensagem. Eu vou aqui compartilhar 2 brinquedos que dão super certo, que vai te ajudar na sua casa, naquele momento que você precisa ir ao banheiro, né? Fazer um lanchinho, e a criança precisa ficar ali concentrada, né? Para que você tenha esse tempo aí para você. Então, o brinquedo que eu tenho, gente, são ímãs magnéticos, né? São blocos, na verdade, blocos magnéticos. Vou deixar o desenho aqui, a imagem para você poder ver, tá certo? A gente encontra na internet facilmente. E também Legos grandes, né? Principalmente para as crianças menores. Então são recursos que ajudam a criança a ficar concentrada por um tempo